Olá, minha gente, sejam bem-vindos a mais uma edição do Calvary Connection, os nossos grupos de conexão. Tem sido bom, não é verdade? Todas as semanas nos encontrarmos e você, principalmente, que esteve agora na última reunião da sexta-feira, a reunião dos casais, que está vinculada ao nosso trabalho do Calvary Connections, percebeu que foi um tempo muito especial. Mês que vem tem mais e nós vamos avisar você. Hoje nós vamos ler um texto da Palavra de Deus, ainda do livro de João. Estamos nessa série, conhecendo Jesus através do Evangelho de João, e nós vamos ler no capítulo 5, dos versos 1 a 18, um texto muito interessante, que a gente tem registro de ter sido o terceiro milagre que o evangelista João relatou a respeito de Jesus. Vamos ler esse texto, vou pedir que alguém do grupo faça a leitura, e daqui a pouquinho eu volto para a explanação desse texto. Muito bem, esse texto é um texto bastante interessante, intrigante e de um milagre muito especial. Ele é um pouco diferente daquele milagre que nós vimos na semana passada, não é verdade? Ou o último milagre de Jesus, quando o oficial do rei vê que Jesus está na Galileia e sai da Judéia e vai até a Galileia procurar Jesus. Ele empenha a sua fé, ele sabe quem é Jesus, ele conhece Jesus e ele vai lá procurar Jesus para que cure o seu filho, aquele oficial do rei. Portanto, ele manifestou a fé, ele deu um passo de fé, ele foi atrás, ele sabia quem era Jesus, enfim, recebeu seu milagre. Agora nós estamos diante de um milagre que é completamente diferente. Jesus chega no tanque de Betesda e lá eram colocados os doentes, porque eles achavam que no movimento das águas, dentro do misticismo judaico, um anjo movia as águas e quem fosse primeiro para a água após o movimento seria curado. Está ali um paralítico que estava paralítico há 38 anos e por todas as vezes tinha tentado entrar naquele lugar e ele não conseguiu. Jesus chega, olha o contexto e opera um milagre. Bem diferente, não é? Esse homem, na verdade, quando Jesus operou o milagre, ele nem sabia quem Jesus era. Você vê que interessante? Como não tem lógica na cabeça, a lógica da cabeça de Deus é diferente da nossa, porque às vezes a gente pensa, eu tenho que ter fé para receber. Mas esse homem não tinha. A gente não pode limitar Deus dentro da nossa cabeça e achar que a gente vai entender completamente os planos de Deus, porque a gente não vai. Mas interessante que eu quero compartilhar com você é um paralelo que a gente pode traçar entre o tanque de Betesda, que se chama Casa de Misericórdia, e a igreja. Porque o nosso tanque de Betesda hoje é a igreja. A igreja é o lugar onde estão as pessoas doentes, onde estão as pessoas paralíticas espiritualmente, onde estão os surdos espirituais, os cegos espirituais. A igreja é o lugar onde está o povo que necessita de cura de Deus. Você acha que a igreja é o lugar mais perfeito do mundo? Evidente que não. Muitas pessoas estão no processo ali de cura das suas próprias vidas. Ainda vem carregando muito ranço da vida passada, da vida que viveu antes de Cristo e agora vive uma nova vida. Alguns um pouco mais maduros, outros nem tanto, e ainda estão nesse processo. E a gente tem que entender. Então a igreja é a nossa melhor ilustração para o paralelo que podemos traçar entre o tanque de Betesda que existia em Jerusalém. É lógico que eu disse que a respeito do misticismo, porque não era anjo, não. Em algumas Bíblias está entre colchetes esse versículo, por quê? Porque isso era uma tentativa de explicação de quem estava transliterando ou traduzindo o texto. E, na verdade, o que acontecia ali era, como o tanque de Betesda era alimentado por vias subterrâneas, uma dessas vias tinha uma caverna. Então, conforme a água vinha para a caverna, a água ia enchendo a caverna, e na hora que ela chegava numa determinada quantidade de água, a água vinha de uma vez só para o tanque e quando ela vinha por baixo, ela fazia aquele borbulhar. E aí dentro do misticismo, não é verdade? Mas você não pode culpar o judeu pelo misticismo dele, não. Porque eu tenho certeza que muita gente que está aí assistindo tem medo de passar debaixo da escada, quebrar espelho, sexta-feira 13 ver um gato preto, não é verdade?
Outros talvez vê o chinelo virado, né? Falar, minha mãe vai morrer, vai quebrar espinha, tem umas coisas tão doidas. Às vezes nós também vivemos o nosso misticismo brasileiro, é místico demais. Mas eu quero traçar um paralelo entre o tanque de Betesda e a igreja. A primeira coisa que eu quero falar para você está lá no verso 2. Jesus sempre visita Betesda. Jesus foi visitar aquele lugar, ninguém o chamou para ir lá. Jesus foi. E Betesda é o lugar da cura, é o lugar em que estavam os doentes. Jesus sempre visita a igreja. A igreja, gente, é o melhor lugar para a gente estar se a gente quer receber alguma coisa de Deus. Os nossos grupos de conexão, eles têm um propósito de comunhão e estudo, mas eles nunca vão substituir a igreja. Não adianta você tornar o grupo de conexão a sua igreja, porque não tem a mesma função. A igreja é o lugar onde a glória de Deus se manifesta, onde todas as pessoas estão unidas com o objetivo em comum. Portanto, é muito importante que você vá à igreja. Se você quer receber o milagre de Deus na sua vida, talvez esse milagre de Deus esteja esperando a tua ida à Betesda de hoje, a casa de misericórdia, a igreja. Quando nós estamos reunidos, orando juntos, louvando juntos, ouvindo a palavra, gente, Deus opera muitos milagres. Portanto, Jesus sempre visita Betesda. No verso 2 você viu isso, que ele foi até Betesda. Betesda é o lugar que sempre Jesus está. A igreja é o lugar que sempre Jesus está. A segunda coisa que você vai perceber nessa ação de Jesus lá em Betesda é que quando Jesus chega em Betesda, Jesus olha para Betesda e ele sabe de tudo. Por quê? Porque o texto diz assim, que Jesus viu o homem e ele sabia que o homem estava paralítico há 38 anos. Queridos, talvez você possa pensar, ou já tenha pensado, Deus se esqueceu de mim. Esqueceu não. Jesus está olhando agora para você e ele sabe o que acontece com você. Você acha que no texto bíblico tem algum relato de algum diálogo que Jesus teve com alguém para perguntar? Jesus perguntou, quem que é aquele homem que está ali deitado? Por que Jesus encostou perto dele? Porque Jesus sabia. Jesus tinha olhado para ele. Aquele homem era invisível aos olhos das outras pessoas. Você já imaginou? Ele está no tanque de Betesda lá, esperando o movimento das águas para ser curado. Aí tem um cara do lado dele que diz assim, eu estou com dor de cabeça. E o cara está paralítico. O cara fala assim, aí ele é paralítico e tá com dor de cabeça, tá com as duas pernas funcionando. Aí de repente o tanque começava a borbulhar, o cara com dor de cabeça voltava, fui curado da dor de cabeça. E o camarada, coitado, paralítico, estava lá, sem poder se mexer. Você já pensou que desgosto? Esse homem provavelmente era invisível, largado da sociedade. As pessoas iam levá-lo lá, talvez seus parentes e amigos iam levá-lo, mas não ficavam lá. Poxa, será que ninguém podia ficar lá, levar o paralítico lá e ficar lá, para na hora que a água borbulhar, jogar ele na água? Será que não tinha um filho de Deus para fazer isso? Mas não tinha. Ele era invisível aos olhos das pessoas, mas ele não era invisível aos olhos de Jesus. Jesus o viu. A Bíblia diz que Jesus sabia. Gente, Jesus vê você. Ele sabe o que você está passando. Entenda isso. E ele quer abençoar você. Mas às vezes você precisa fazer o que o paralítico fez. Porque no verso 6, você vê que Jesus pergunta para o paralítico, você quer ser curado? Gente, é a pergunta mais óbvia do mundo, não é verdade? Eu vou perguntar para você agora, você quer receber esse milagre que você está esperando aí? Essa cura, essa promoção, essa bênção no seu relacionamento, você quer receber? Qual que é a sua resposta? É lógico que você vai dizer que sim. Mas o que é essa resposta? Por que Jesus perguntou isso? O que essa pergunta tem de especial? Na verdade, Jesus está perguntando para ele muito mais do que você quer ser curado. Jesus está perguntando assim, você não está acostumado com essa situação, não? Você não está há 38 anos nessa situação e de repente você está aqui, mas você realmente não quer realmente receber aquilo. Você já está acostumado, né? Você já se entregou. Você já não tem mais força para lutar, você não quer mais de verdade. Quando Jesus fala isso, Jesus confronta. E às vezes ele nos confronta também, você quer mesmo? Por que Jesus pergunta isso? Você sabe por quê? Porque depois Jesus ia mandar ele tomar uma atitude. É tipo da coisa assim, você quer mesmo?
Eu quero perguntar para você o que Jesus perguntou. Você quer mesmo receber essa bênção? Porque você pode dizer assim, é lógico que eu quero, mas quanto de você, quanto da fé e quanto de atitude você está empenhado para receber? Às vezes a gente quer só que Deus nos dê, mas tem hora, gente, que Deus, assim como aconteceu com Lázaro, Jesus ressuscitou Lázaro. Você acha que o Jesus que ressuscitou Lázaro, que diz para Lázaro, vem para fora, não tinha o poder para dizer, pedra, sai da frente? Mas você perceba no texto da ressurreição de Lázaro, que Jesus diz assim, tirai a pedra. Por quê? Porque tem coisa que a gente tem que fazer para depois Deus fazer. Tem hora que a gente tem que tirar a pedra para depois o milagre acontecer, para a gente ressuscitar. E é isso que está acontecendo aqui. Jesus está perguntando para ele, você quer mesmo? Porque depois que Jesus pergunta, você quer ser curado? E que o homem dá aquela resposta, Senhor, eu estou aqui, mas ninguém me ajuda. Tipo assim, eu já... Querer até eu quero, mas eu já não tenho mais nenhum tipo de força para isso, já estou acostumado com a situação. Talvez essa seja a sua situação. Jesus pergunta isso porque depois Jesus vai mandar ele tomar atitude. Jesus fala, ok, então levanta, pega a cama e anda. Irmãos, numa fração de segundos, aquele paralítico teve que começar a se ajeitar, a firmar os pés. E quando ele começou a firmar os pés, ele começou a perceber que os seus ossos, os seus nervos começaram a voltar ao normal. E ele levantou e conseguiu se firmar nos seus próprios pés, nas suas próprias pernas. Mas isso aconteceu porque Jesus mandou ele tomar uma atitude. E ele tomou. Jesus pergunta, você quer mesmo? Então levanta, toma a tua cama e anda. Percebe? Que coisa linda e interessante? Pois é. Eu quero dizer essa mesma coisa para você. Você quer mesmo receber o que você está pedindo? Esse milagre? Você não está acostumado com essa vida ruim e torta que você está aí vivendo? Você quer receber mesmo? Então toma uma atitude. Vai, obedece a Deus, a palavra de Deus. Vai para a igreja. Fica firme com Deus. São atitudes que nós podemos tomar. E aí você pode ter certeza que se você fizer a sua parte, Deus vai fazer a dele. Eu não tenho dúvida que Deus vai fazer a dele. Portanto, guarda essa palavra no seu coração. Jesus sabe o que está acontecendo com você, está olhando para você, para a tua situação. E Ele quer desafiar você. Você quer mesmo receber? Toma uma atitude. Levanta agora, toma a tua cama e anda. Que bênção, não é verdade? Lindo esse milagre, lindo. Eu quero compartilhar com você agora um quebra-gelo para nós darmos continuidade ao nosso estudo. O nosso quebra-gelo de hoje, ele é uma pergunta que todos podem compartilhar, é evidente. A pergunta é essa, se você pudesse inventar a cura para a doença de alguém, mas para que isso acontecesse, você tivesse que suportar essa doença, você inventaria? Você inventaria a cura? Se para a pessoa ser curada, você tivesse que viver essa doença, você inventaria essa cura? E qual seria essa doença? Muita perguntinha difícil, hein? Mas eu gostaria que vocês compartilhassem com vocês e eu volto daqui a pouquinho, depois que vocês compartilharem, eu volto com as duas perguntas. A nossa primeira pergunta, ela está baseada num texto. Vamos todos olhar ali para João capítulo 5, verso 14. João 5,14. Leia um texto e eu gostaria que vocês pensassem o que é que Jesus quer dizer com isso. João capítulo 5, verso 14. Compartilhem. A nossa segunda pergunta está lá em Salmos, capítulo 139, versos de 1 a 5. Então, alguém lê ali o Salmos 139, capítulo de 1 a 5, e eu gostaria que você respondesse essas duas perguntinhas que eu vou fazer.
de ler o Salmo. Primeiro, o que você entende desse Salmo? E a segunda pergunta, ele te assusta? Deus sabe de tudo, gente. Ele te assusta? Compartilhe entre vocês essa segunda pergunta. E desde já agradeço pelo tempo em que estamos juntos aqui, nesse processo de aprendizado e de conhecimento dessa maravilhosa pessoa. Deus abençoe a sua vida.